Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos encerrar mais um módulo, esse módulo onde estamos falando sobre as Escrituras, e hoje eu quero falar sobre a suficiência e a clareza das Escrituras. Eu quero levar você a compreender como a Bíblia é suficiente para guiar sua vida cristã e como sua clareza permite que qualquer pessoa, com auxílio do Espírito Santo, possa entender e aplicar esse texto. Vamos entender aqui a suficiência das Escrituras. Tudo o que precisamos saber sobre Deus, saber sobre salvação, sobre santidade, está na Bíblia. Paulo vai nos alertar: se alguém trazer outra revelação além do que está aqui, considere amaldiçoado. 2 Pedro 1,3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então, o que você precisa saber sobre Deus está aqui nas Escrituras. Tome cuidado. Eu tenho livros aí, por exemplo, A Divina Revelação do Inferno. Alguém fala assim: eu fui levado ao inferno, Deus me mostrou como é o inferno e me mandou contar. Gente, foge disso. Você tem que saber, está aqui. Está aqui, está aqui. Então, a Bíblia contém tudo o que precisamos saber para viver uma vida que agrada a Deus. Pedro usa a expressão uma vida piedosa. Então a Bíblia é completa. Eu falo que quem está buscando a mais do que está na Bíblia está inventando moda. Nós não precisamos de nada para completar o que está aqui. 2 Timóteo 3, 16, 17, nós já lemos esse texto tantas vezes. A Bíblia, a Escritura é útil para ensinar, corrigir, nos equipar para toda boa obra. Então, entenda. Refute qualquer ideia de que precisamos de revelações adicionais. Você não precisa. O que você precisa está aqui. É isso aqui, é esse livro, é essas palavras que mudam a vida. Você não precisa de mais nada. Então, cuidado para você não estar buscando novas revelações. Cuidado para você não estar buscando novas experiências sobrenaturais. Ei, meu irmão, você precisa da Bíblia. Ah, pastor, eu queria ouvir Deus. Abre a Bíblia e você vai ouvir Deus. Então, entenda. A Bíblia é suficiente. Por quê? Porque é a palavra completa e final de Deus. Final de Deus. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão escritas neste livro. Então entenda, nós não precisamos de mais nada, nós temos tudo o que precisamos. É isso que Pedro está dizendo lá na sua carta, e nós lemos aqui em 2 Pedro 1,3, nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. E aqui João escreve em Apocalipse 22, não devemos acrescentar e não devemos tirar. Não devemos, não devemos. Não devemos. E quando eu olho para a Bíblia, entenda, alguns falam assim: ah, pastor, mas eu não entendo assim o grego, o hebraico. Para entender a Bíblia na língua original, você não precisa. Escute isso. A clareza das Escrituras. A Bíblia é compreensível até para o simples. Até para o simples. Eu vou contar uma experiência. Eu pastoreava na cidade de Nova Lima. E aí terminou um culto de manhã. E tinha muita gente para atender. E tinha uma irmã diaconisa muito simples. Ela lia com tanta dificuldade. E tinha tanta gente. Ela tinha que ir embora para fazer almoço. Ela falou assim: pastor, depois eu tiro a dúvida com o senhor. E a dúvida dela era: quando a gente morre, é a nossa alma que volta para Deus e é o nosso espírito? Era a dúvida dela. Mas ela não podia esperar e tinha uma fila tão grande, ela foi embora. Na semana seguinte, terminou o culto, eu chamei ela, falei: minha irmã, eu vou tirar sua dúvida. Ela falou assim: pastor, não precisa. Eu já sei. Eu falei: como que você sabe? Ela falou assim: eu estava com dúvida, eu orei, eu abri a minha Bíblia e eu li naquele momento que Jesus na cruz, ele ora e fala assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, uma mulher tão simples, mas ao ler a Bíblia,
O Espírito Santo mostrou para ela e tirou a dúvida dela. Então a Bíblia é compreensível. Salmo 19, 7 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é claro e ilumina os olhos. A pessoa mais simples. Simples. Agora imagine, você que já tem a clareza só de ler as Escrituras, está tendo o privilégio de ter aqui, vai ter o privilégio de homens e mulheres que vão passar aqui para te explicar. Salmo 119, 130 diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então a clareza da Escritura significa que suas verdades essenciais sobre a salvação, sobre a vida cristã, elas podem ser entendidas por qualquer pessoa que busque a Deus com humildade. Vou te contar uma outra experiência que se aconteceu com a irmã Nadia. A irmã Nadia era uma diaconisa da igreja, analfabeta, ela não sabia ler. Mas ela ia para a igreja sempre levando a Bíblia. E um dia, eu e um amigo, Antônio, fomos visitar a irmã Nadia e ela tinha caído em casa. Era uma idosa, morava sozinha e ela quebrou a perna. Nós chamamos resgate, levamos ela para o hospital, levamos ela para casa e ficamos ali com jovens cuidando dela. Eu lembro que o desejo dela era sempre de ter o culto, era a preocupação dela. Eu não vou mais para a igreja, então nós resolvemos fazer o culto na casa dela. Eu lembro dessa experiência. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei, ela deitada na cama dela, a Bíblia do lado, ela não sabia ler. Mas ela abria a Bíblia todos os dias. A primeira vez que eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim: olha, você vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo tal, verso tal. E era o texto que eu tinha preparado. No outro dia, nós fomos fazer de novo um culto, e ela com um sorriso no rosto falou: hoje você vai ler tal livro, tal capítulo, tal versículo. Irmãos, ela fez isso por 5 vezes. Eu tomei coragem de perguntar para ela: como que a senhora sabe? Já a 5ª vez a senhora adivinhou qual livro, qual capítulo, qual versículo que eu vou ler? Eu falei: eu não adivinhei. Ela disse assim: todas as vezes, antes de você chegar, o meu amigo, Jesus, ele vem para mim e ele lê o texto que você vai ler. Por isso que eu sei. Gente, aquela mulher não sabia ler. Ela não sabia ler. A Bíblia é tão fantástica. Eu lembro de um testemunho de um evangelho que chegou na tribo indígena e um dos caciques ali, ele queria aprender a ler, ele não sabia ler. Então ele punha a Bíblia no alto da cabeça, ele colocava a Bíblia assim, e ele orava e falava: Deus, me ensina a ler, me ensina a ler. Ele aprendeu a ler a Bíblia. Se você entregasse um livro como esse para ele, ele não conseguia ler. Mas quando ele abria a Bíblia, ele conseguia ler. Eu tive a oportunidade de ver esse homem pregando. Então a Bíblia, ela pode ser compreendida. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o autor desse livro e ele quer que você aprenda. Então entenda. Tem palavras, tem contextos bíblicos que envolvem diferentes questões culturais, históricas, linguagens figurativas como Apocalipse. Entenda. Mas aquilo que é necessário para você viver uma vida bonita com Deus, você vai entender. Talvez você não vai entender aquele contexto histórico, você não vai atender aquela simbologia que está ali, mas no que você precisa para viver uma vida linda. E aí eu gosto de João na sua primeira carta vai dizer: ninguém precisa vos ensinar coisa alguma, porque a unção vos ensina todas as coisas. E a unção que ele fala é a do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Lucas capítulo 8, verso 9 e 10, preste atenção. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: para quem faz parte do reino de Deus, eu vou falar de forma clara. Então a Bíblia, quando eu e você lemos ela, meu irmão, Deus abre o nosso entendimento e Deus nos faz entender. Agora vamos pensar na nossa vida prática. Pastor, como que eu posso confiar na palavra em momentos assim de dúvida? Irmãos,
em tempos de incerteza, em tempos de dificuldade, a suficiência, a clareza das Escrituras nos convidam a buscar essa resposta, a direção na palavra de Deus. Então entenda, nós precisamos. Então, por exemplo, você está num momento de medo, de solidão, aí você abre o Salmo 23, seu coração aquieta na hora. Então, é um momento que nós recebemos encorajamento. Por isso, a orientação bíblica, Deus falou isso com Josué, lá em Josué 1:8. Não deixe de falar das palavras deste livro, da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Tudo que nele está escrito. Então eu preciso estudar e meditar diariamente. Você percebeu que é isso que você está fazendo aqui? É isso que você vai fazer esse ano. Você vai meditar diariamente. Gente, isso vai fortalecer sua fé, isso vai transformar o seu caráter, isso vai preparar você para enfrentar desafios com muita sabedoria. Então, a Bíblia, ela é suficiente e ela garante tudo o que precisamos para conhecer a palavra de Deus e experimentar a salvação. E aí eu termino essa aula tirando uma das grandes dúvidas que muitos têm. Pastor, mas tem uma diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante. Sim, tem uma diferença. A Bíblia católica, ela tem 7 livros, nós chamamos eles de deuterocanômicos, que foram acrescentados na Bíblia católica, que não tem na Bíblia protestante. Esses são os livros de Tobias, livro de Judite, de Sabedoria, Eclesiastes, ou Siracida, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Aí nós temos uma adição no livro de Esther, uma outra adição no livro de Daniel, né? E nós temos isso. Agora, quando que houve esse acréscimo? Esse acréscimo, ele aconteceu no Concílio de Trento, em 1546. E por que que a Igreja Católica acrescentou esses livros? Porque aconteceu a Reforma Protestante. E ela queria dar uma resposta à Reforma Protestante. Nós vamos estudar aqui no 2º ano sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa com Martinho Lutero, que foi a traduzir a Bíblia e colocar a Bíblia na mão das pessoas. E na Contra-Reforma, nesse desejo de dar uma resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica, em 1546, então até 1546, não tinha esse acréscimo. Esse acréscimo veio depois, como que com um argumento para dizer assim, a nossa Bíblia é diferente, a Bíblia dele está errada. Então, esse acréscimo que eles fizeram não tem na Bíblia, não tem na parte do cânon hebraico, do Velho Testamento, não tem. E por que que esses livros da Igreja Católica foram acrescentados na Bíblia da Igreja Católica? Foi livros que iam fundamentar algumas crenças errôneas que foram combatidas pela Reforma Protestante e por Lutero, como, por exemplo, o Purgatório, que é encontrado lá em 2 Macabeu. Então, o que são esses livros? Esses livros, eles são livros deuterocanômicos. Nós chamamos eles de livros apócrifos. O que é apócrifos? Não inspirados. São livros que contam a história do povo judeu, mas eles não são inspirados, não têm a inspiração. Então, o cânon do Velho Testamento, quando foi fechado, que os judeus usavam, meu irmão, não tinha esses livros. E eles foram acrescentados em 1546 pelo Concílio de Trento. Então, a Bíblia protestante, que é a Bíblia nossa, tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e a Bíblia Católica tem 76 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, o acréscimo veio no Velho Testamento, depois da Reforma Protestante, na Contra-Reforma, onde a Igreja Católica queria dar uma justificativa para aquilo que estava acontecendo, que foi a Reforma Protestante, que foi a tradução da Bíblia colocada na mão do povo. Então, os reformadores, como Martinho Lutero e os demais, não reconheceram esses livros como inspirados. Então, até 1546, até o Concílio de Trento, era 66 livros. Depois veio esse acréscimo.
E por uma coincidência, esses livros vão embasar alguns ensinos católicos que não têm margem em nenhum outro lugar na Bíblia. Então entenda, essa Bíblia aqui, com 66 livros, que eu e você usamos, você pode confiar na suficiência desse livro. Ou seja, você não precisa de mais nada, você precisa dele. No momento de uma decisão difícil, pergunte, o que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia fala? Confie na direção que você vai encontrar nesse livro. Busque estudar com clareza. Parabéns, parabéns para você que está aqui estudando. Nós estamos encerrando hoje o nosso segundo módulo, amanhã começamos o terceiro. Cada dia nós vamos aprofundando mais em temas, em conteúdos bíblicos, nós vamos aprofundar neste livro. Ah, meu irmão, você não tem ideia do quanto seus olhos vão se abrir, o véu vai ser tirado, o quanto você vai crescer. Eu encerro essa aula lendo para você Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, você está trilhando esse caminho, prepare, seu caminho vai ser iluminado. Luz vai vir no seu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando nós andamos nessa palavra, nós não tropeçamos. Ela é suficiente. Ela é uma garantia que você vai viver uma vida que agrada a Deus. E esse é o desejo do meu coração, que você viva uma vida que agrada a Deus. Quero te dar parabéns. Você está terminando o segundo módulo. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar o terceiro módulo. E qual é o terceiro módulo? Nós vamos falar sobre a doutrina de Deus, conhecendo o Ser Supremo. Nós vamos falar da natureza de Deus, o caráter de Deus. Ah, meu irmão, vai ficar ainda melhor. Então amanhã eu encontro você aqui para continuarmos esse estudo e quero te lembrar, escolha fazer a certificação, ter a certificação para você aproveitar não só essa aula, mas tudo aquilo que queremos entregar para você. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, terceiro módulo, vamos falar sobre a doutrina de Deus, conhecendo o Ser Supremo. Deus abençoe a sua vida. Eu te encontro amanhã.